Olá pessoal, tudo bem? Hoje a coisa tá tensa, não é mesmo? A crise internacional, questão do petróleo, a questão do coronavírus e tudo isso afetando os mercados no mundo inteiro e principalmente, claro, afetando também a economia brasileira. E o Brasil foi pego de calças curtas. Isso, conjunto de políticas neoliberais implantadas pelo Guedes, iniciadas por Temer já, depois do golpe contra a Dilma, mas aprofundadas por Guedes, está deixando o Brasil extremamente vulnerável nessa questão da crise internacional. Se não fossem as reservas internacionais feitas por Lula, deixadas por Lula e por Dilma, a nossa situação estaria mais trágica ainda. A questão do petróleo e do coronavírus interfere não só na especulação dos mercados financeiros, das bolsas, sai capital daqui, vai para outro lugar, sai de outro lugar, enfim, mas também começa a intervir e vai interferir mais na economia real, na oferta e na demanda. O Brasil é um grande exportador de commodities e tem na China e na Europa seus grandes compradores. A China é um país imenso, a Europa também, com uma grande extensão em vários países, estão sendo fortemente atacados pelo coronavírus. E isso com certeza reduz a demanda, né, e vai reduzir a oferta e os preços dos nossos produtos. E na questão da bolsa, da especulação, a fragilidade da nossa economia. Nós já perdemos 45 bilhões de dólares só nesse ano, nós estamos em março. Isso é mais da metade de tudo que atraímos no ano passado para a Bolsa de Valores do Brasil. 45 bilhões de dólares. Então é um impacto muito grande. E obviamente quem mais está sofrendo são os pequenos e médios investidores, a classe média, que foi levada a fazer esses investimentos na Bolsa. Eu lembro até que Bolsonaro, acho que na campanha dele, dizia que brasileiro tinha que investir na Bolsa, que a Bolsa no Brasil ia ficar forte. Olha aí o resultado. Esse tipo de investimento, de especulação que nós temos nos mercados, jamais vai dar para o povo trabalhador, para a classe média, porque quando dá problema, estoura exatamente aí. Veja o caso da XP, essa corretora e operadora de mesa, de mercado financeiro, que fez um monte de propaganda sobre investimento da Bolsa, levou milhões de pessoas a investir, de pequenos, classe média, e aí mentiu sobre a economia no Brasil, mentiu sobre dados, mentiu para as pessoas, né? E levou um monte de gente à bancarrota, e eles também quebraram. Aliás, essa XP, gente, só para a gente não esquecer, é uma daquelas que fez relatórios contra a Dilma, quando estava o impeachment, fez relatórios contra os nossos governos, né? Falava dos nossos governos, a responsabilidade de crises econômicas dos governos do PT. Essa XP, essa que mentiu para os investidores e levou um monte de gente a ter problema. A questão do petróleo é outro problema que nós estamos enfrentando também de forma muito desvantajosa. Por quê? Porque é exatamente no momento em que esse governo, que não tem nenhum compromisso com o desenvolvimento nacional, com as suas empresas estatais, com as suas empresas públicas, atua para enfraquecer a Petrobras. Ou seja, eles estão transformando a Petrobras numa empresa de produção, apenas produtora de óleo cru para exportar. Então nós não temos uma empresa que seja forte, né, no Brasil, forte, regula preço, regula estoque, uma empresa que produza combustível aqui, que nos proteja das oscilações. Então qualquer ato, qualquer ação do preço do petróleo internacional, como eles ligaram os preços internos ao preço internacional, afeta barbaramente o nosso mercado. O que vai acontecer agora com essa queda grande do preço do petróleo? Tudo vai cair aqui. A Petrobras já perdeu mais de 60 bilhões em ações aí no mercado. Os investidores vão perder também. Claro, os governos também, por conta que caiu o preço, vai cair a base para cobrança de impostos. Aí eu pergunto, eles vão repassar essa queda para o preço dos combustíveis? Hoje o pessoal do mercado estava orientando o governo Bolsonaro a não repassar. Ou seja, quando o preço cai, você tem que desvincular dos preços internacionais. Quando sobe, você valorizarem. É isso que acontece. Então, eles estão agora dizendo que tem que desvincular. De fato, isso vai ter um impacto imenso para
para a Petrobras se eles deixarem vinculado. Agora, é uma sacanagem, né, gente? Vamos combinar? Quer dizer, quando sobe o preço, vincula para eles ganhar. Quando desce o preço, desvincula para você não jogar o preço da gasolina para baixo. Por isso que a gente insistia muito e insiste muito numa política de preços da Petrobras, uma política estável, em que você possa fazer frente a essas oscilações do mercado internacional. Primeiro, não vincular de jeito nenhum os preços internos à política internacional. Segundo, a Petrobras produzir combustível aqui dentro, não vender as refinarias como eles estão querendo vender. Tem 9 refinarias que estão para venda. Não vender as refinarias, permanecer as refinarias aqui. Já venderam a distribuidora, o que é ruim. A gente fica na mão do mercado privado, né? E não cobrar as taxas internacionais. Ou seja, verticalizar a produção da Petrobras e a gente ter uma política de preços nacional, que considere as oscilações internacionais, mas que não faça esses repasses malucos que eles querem fazer para os preços, como pretendem agora não fazer, né? Porque agora eles querem que não caia o preço. Por isso que a gente defende isso. E o fortalecimento da Petrobras. A Petrobras é uma empresa muito importante, não pode ser privatizada. Senão, nós ficamos sem instrumento de enfrentar essa crise. Com a Petrobras fragilizada como está, de que forma vai enfrentar a crise? A queda no preço do barril? De que forma nós vamos trazer uma mediação sobre o que está acontecendo? Né? De não desestruturar a Petrobras, mas ainda assim beneficiar o povo com a redução do preço do petróleo. Por isso que nós somos terminantemente contra a privatização da Petrobras. Nós não podemos privatizá-la. É um crime de lesa humanidade, não podemos. E aí, gente, para ser bem sincero para vocês, o que está segurando ainda o Brasil, o que não deixou o Brasil realmente ir à bancarrota, são as reservas internacionais deixadas por Lula e por Dilma, que eu disse lá no início. Cerca de 380, e que eles estão queimando agora para fazer frente ao dólar, né? Ao crescimento do dólar, a redução do real, a desvalorização do real. Eles já queimaram 42 bilhões de dólares para tentar fazer frente à apreciação, à desapreciação da nossa moeda. Só hoje a informação que se tem é que foram 3 bilhões. E aí essa gente ainda tem coragem de vir e dizer: foi o PT que quebrou o Brasil. Onde que o PT quebrou o Brasil? De que forma o PT quebrou o Brasil? Eles que venham e digam. Porque nos nossos governos nós reduzimos a dívida pública, fizemos as reservas internacionais que estão ajudando eles, recuperamos a nossa credibilidade e nos 13 anos de governo do PT, 13 anos, nenhum ano nós tivemos investimento externo negativo. Nenhum. Todos nós tivemos muita atração de investimento externo, muito investimento internacional. Nunca tivemos uma fuga de investimentos como essa que está acontecendo esse ano, nesses 3 meses. Portanto, nos nossos governos nós tínhamos estabilidade da economia brasileira, porque nós tínhamos mecanismos de atuar, protegendo o povo e protegendo o Brasil. Agora, o que eles dizem que tem que fazer? Paulo Guedes veio a público dizer: temos que aprofundar as reformas. E o Bolsonaro, que se faz idiota, porque precisa do apoio do mercado financeiro, que se não tiver, pelas besteiras que ele faz, acho que já teriam colocado ele para fora, então ele precisa apoiar o mercado financeiro, apoia totalmente Paulo Guedes. E vem o Paulo Guedes para a história de aprofundar as reformas. Gente, nós estamos na situação de vulnerabilidade que nós estamos por conta das reformas dessa gente, das reformas que começaram com Temer e que foram seguidas por Bolsonaro. Foi a reforma trabalhista, a emenda constitucional do teto, essa nós batemos muito. Vão congelar por 20 anos os gastos e investimentos em saúde, educação, os investimentos em obras. Isso é um dos principais problemas que nós temos. Essa medida tem que ser revogada. Nós temos que liberar, porque nós temos programas, por exemplo, de renda para as pessoas mais pobres, que tem que ser liberados, como o Bolsa Família, que num caso de crise, como nós estamos vivendo hoje, de aumento de pobreza, teria que aumentar e não diminuir, como eles estão falando. Teríamos que aumentar o salário mínimo, gente. Eles cortaram o aumento real do salário mínimo. Num momento de crise como esse, nós temos que botar mais dinheiro na mão do povo. Como é que você faz isso? Aumenta o valor do salário mínimo pelo aumento real. Teríamos que colocar mais dinheiro na educação, na saúde, na assistência social.
E, claro, nos investimentos públicos. Não tem como você retomar nenhum processo de desenvolvimento da economia sem investimentos. E aí vem o Guedes falar de reforma. E já estava embarcando também nessa o presidente da Câmara, o presidente do Senado, que precisa aprofundar a reforma. Eles querem fazer uma reforma tributária que não melhora para a vida do povo, melhora para os empresários, porque simplifica a cobrança de tributos. Então, os empresários que hoje têm que pagar um tributo e têm uma obrigação secundária no recolhimento desse tributo, teriam essa obrigação secundária simplificada. Mas não desloca a carga tributária. Mas eles querem aprovar essa reforma, em que a carga tributária continua 49% em cima do consumo e apenas 17% em cima da renda e da riqueza. Então, ou seja, os ricos pagam menos tributo e os pobres vão continuar pagando mais tributo. Querem dar autonomia para o Banco Central. Querem fazer a PEC da emergência para cortar mais recursos do orçamento público. E também a reforma administrativa, que é em cima do servidor público. Não é do servidor público que ganha muito, não. Dos grandes servidores públicos. Dizem que vão pegar esses também, duvido. Esses fazem muito lobby aqui dentro. Mas é do servidor público que trabalha na unidade de saúde, trabalha na escola, na creche, que atende, que serve a maioria da população. Então essas são as reformas que eles querem fazer para enfrentar a crise que eles estão aprofundando com essa receita de reformas que vem desde o impeachment da Dilma. Agora, o pessoal está dizendo, não pode ser só reformas. Mas então, vamos fazer medidas que realmente mudem a estrutura da distribuição de riqueza que nós temos no Brasil. Nós temos muita concentração de riqueza. Pouca gente com muito dinheiro e muita gente com pouco dinheiro. Aí você precisa de uma reforma tributária, mas que inverta essa lógica. Nós apresentamos uma aqui no Congresso, uma reforma tributária solidária, onde a gente aumenta a carga tributária em cima de quem ganha mais e diminui em cima de quem ganha menos. Então o consumo passa a pagar menos imposto, porque consumo todo mundo faz. Então o pobre, o rico, todo mundo vai lá, ao comprar o seu pacote de arroz, paga o imposto, o mesmo imposto. Tem que ser pouco imposto. O rico tem que pagar bastante imposto naquilo que ele tem, lucros e dividendos que ele ganha, nas lanchas que ele usa, nos iates, nos jatinhos. Isso hoje, na grande fortuna, isso hoje não é tributado no Brasil. Então nós vamos inverter. Vamos ver se esse Congresso Nacional tem coragem de fazer isso, ou é só proselitismo. Então fazer essa reforma tributária é fundamental. E nós lançamos, vocês lembram, ano passado, um programa de geração de emprego e renda, em que a gente apresenta medidas simples aqui, mas medidas que tirariam o Brasil da crise, teria proteção social e nós não estaríamos passando esse vexame na economia que nós estamos passando. Uma coisa horrorosa, o Brasil nessa instabilidade, nessa fragilidade. Nós propusemos retomar as obras paradas, fazer a criação de um programa de empregos já, reativar o Minha Casa Minha Vida, dar aumento real do salário mínimo, aumentar o Bolsa Família, renegociar as dívidas das famílias. Gente, os bancos estão ganhando horrores de dinheiro. Nós temos bancos públicos e as famílias estão endividadas. Tem que chamar essas famílias para que a gente possa propor, e esses bancos possam propor, uma renegociação da dívida. O crédito é fundamental para o consumo, fundamental para a economia. Mas se as pessoas estão endividadas, como é que elas vão ter crédito? Como é que elas vão buscar crédito novamente? Não vão, não é? Então, a gente tinha que ter um programa, nós apresentamos isso na campanha do Haddad, apresentamos aqui no Congresso Nacional, que é para usar o compulsório dos bancos, depósito que os bancos são obrigados a fazer no Banco Central, liberar e fazer com uma proposta de renegociação de crédito, e não simplesmente liberar como estava propondo o Paulo Guedes. Corrigir a tabela do imposto de renda, isentar para quem ganha até 5 salários mínimos, gente, e corrigir pela inflação. Desde 2015 a tabela não é corrigida, então quem ganha R$ 1.400, R$ 1.400 reais por mês, paga imposto de renda. Tem que aumentar a faixa de isenção. A agricultura familiar tem que ter, de novo, assistência técnica, e tem que ter também
recurso e crédito. Então, ou seja, nós fizemos um conjunto, isso está no site do PT, quem quiser dar uma olhada, entre lá, www.pt.org.br, baixe essa proposta, vocês vão ver que são medidas simples que o Lula utilizou na crise de 2008. Vocês lembram da crise de 2008? Que muita gente gozava porque o Lula dizia que ia ser uma marolinha? Pois é, na crise de 2008, Lula usou esse tipo de medida. Aumentou o investimento, aumentou o crédito, também aumentou recursos para os programas sociais e proteção aos mais pobres, dando estímulo ao consumo e proporcionou aumento real do salário mínimo, dando renda às pessoas. Então é isso que nós precisamos. Não é possível que o Congresso Nacional continue votando reformas que retirem o poder aquisitivo do povo. Não é possível isso. Nós vamos lutar aqui dentro para que a gente mude essa situação. Essa crise, gente, é uma crise que está aprofundada pelo modelo econômico que eles estão colocando em prática. É o projeto ultra neoliberal clássico das privatizações de todas as empresas do Estado. Portanto, tira os mecanismos do Estado de intervir na economia. Você viu que eles enxugaram os recursos do BNDES. Nós estamos sem produção local, praticamente, produção no chão. As empresas não têm crédito para produzir, para investir. E o Estado não tem um mecanismo para incentivar as empresas a fazer isso. Então, o que acontece? Não tem crédito grande, as empresas também não investem. Porque o dinheiro que tinha no BNDES, eles tiraram do BNDES e colocaram tudo para o Tesouro Nacional para abater a dívida. O que isso melhorou para o país? Nada. O que isso melhorou para o fiscal? Também não melhorou nada. Então, é muito grave o que nós estamos vivendo. A receita está absolutamente errada. Se continuar desse jeito, gente, o Brasil não vai se recuperar. Vai aumentar a pobreza, vai aumentar o desemprego que já está alto, vai baixar ainda mais a renda das pessoas. O Partido dos Trabalhadores e nós da bancada do PT aqui temos outra proposta, que é essa que eu falei para vocês, que é o nosso plano emergencial no primeiro momento de geração de emprego e renda, quer dizer, para melhorar a vida do povo e tirar o país do sufoco, e uma reforma tributária solidária, onde o pobre pague menos e o rico pague mais. Baixe essa proposta aí no nosso site, veja a proposta, saiba que com isso nós conseguimos enfrentar a crise de 2008. Se o Lula pôde dizer que era uma marolinha, e foi, de fato, que a gente conseguiu enfrentar aqui, não sofreu o povo brasileiro, não sofreu os reveses da crise, é porque nós lançamos mão de instrumentos importantes que o Estado tem. As nossas empresas públicas, o crédito, o aumento dos investimentos, os gastos em programas sociais, foi isso que nós fizemos. Então, e é isso que nós estamos dizendo, não dá para continuar como está. O que essa gente está fazendo é um crime de lesa pátria, né? Isso é corrupção, isso é roubo, isso é deixar o povo sem condições de se defender. E não tenham dúvidas, essa conta cai nas costas do povo brasileiro, já está caindo e vai aumentar. E o responsável direto é Paulo Guedes, Bolsonaro e o Congresso Nacional, se não mudar a sua pauta de reformas, se não exigir que o governo faça coisas diferentes e se não aprovar aqui políticas para melhorar a vida do povo brasileiro. É isso, gente. Agradeço aí a participação de vocês, todos os recados que foram mandados, o que o pessoal tem falado. Agradeço também o apoio que vocês têm dado para a gente nas redes e vamos fazer esse debate com o Brasil. O que nós queremos é o nosso país de volta, o nosso país para o povo brasileiro. E não é com essa política neoliberal, que rouba e drena as nossas riquezas, que nós vamos conseguir melhorar a vida do povo. Nós queremos o Brasil para os brasileiros e, portanto, tem que mudar o modelo da política econômica. Isso é fundamental para nós assegurarmos a democracia. Sem ter condições dignas de vida, sem o povo ter condições dignas de vida, nós não vamos ter democracia efetiva. É isso. Grande abraço para vocês, até a próxima.